Como começar a investir com pouco, com menos de R$ 40? Sem dúvidas, isso é possível. Não só é possível, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que você poderia fazer isso. E na verdade, você pode começar a investir com menos de R$ 40 e já comprar 4 fundos imobiliários que no mês seguinte já vai te gerar uma renda passiva. E a partir do momento que você comprou esses fundos imobiliários, eles vão te gerar essa renda todos os meses. E tudo isso você vai ter investindo aí no mercado imobiliário aqui no Brasil. Esse que é um dos tipos de investimentos, né, e que o brasileiro mais gosta, aí comprar aí uma casa, um imóvel, poder ali receber aquela renda. Só que isso aqui eu vou te mostrar que você consegue começar não precisando ter dinheiro para comprar uma casa, né, R$ 100.000. Não, a gente está falando aqui de R$ 40. Com R$ 40 você já consegue aí comprar um pequeno pedaço aí e ser um dos donos de um galpão, um shopping, um prédio aí comercial, ou até mesmo participar do financiamento, né, emprestando dinheiro para construção de imóveis aqui no Brasil e receber juros, né, por conta disso. Tudo isso parece bom demais para ser verdade, né, mas eu vou te mostrar aqui como que isso seria possível. Então, indo direto aqui ao ponto, né, eu separei aqui 4 fundos imobiliários para te mostrar que isso seria possível, para fazer essa simulação. Eu quero deixar bem claro que aqui eu não estou recomendando, né, esses 4 fundos imobiliários. Eu apenas peguei eles aqui para mostrar para você como é possível começar com pouco e já receber uma renda no mês seguinte. Então, os fundos que eu separei aqui seriam esses. O primeiro deles, CPTS 11, que uma cota hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, está custando R$ 8,57. O segundo fundo seria o KNSC 11, que uma cota está R$ 9,09. O terceiro seria aí um dos queridinhos, né? O MXRF 11, que uma cota hoje está custando R$ 10,21. E por último, o GGRC 11, que está custando R$ 11,25. Então, se a gente pegar aqui esses 4 fundos imobiliários, para você comprar uma cota de cada um deles, você teria que pagar R$ 39,12. Então é isso, aqui eu estou falando que você seria dono, né, de uma cota de cada um desses fundos imobiliários por menos de R$ 40. E aí pensa só, né, com esse valor você já começa a construir seu patrimônio e já começa a receber aí, né, uma renda passiva. Claro que aqui no começo a gente vai estar falando de pouco, mas mês a mês você vai ver aí o seu patrimônio aumentando. E vale lembrar que com os fundos imobiliários existem duas formas de você ganhar dinheiro, né, de você ver aí o valor que você investiu aumentar. A primeira delas é com a valorização das cotas, porque no final das contas funciona realmente como um imóvel. Porque vamos pensar no imóvel, quais são as duas formas, né, de você ganhar dinheiro com ele? Primeiro seria com a valorização daquele imóvel, né, e depois você pode até fazer a venda dele, e ao longo do tempo que você é dono daquele imóvel, você pode alugar e ganhar dinheiro com o aluguel desse imóvel. Então, com os fundos imobiliários, funciona da mesma forma. Uma das formas que você tem aí de ver o seu dinheiro se valorizando é com a valorização das suas cotas. Ou seja, ao longo do tempo, né, as cotas do seu fundo imobiliário, elas oscilam de preço, né? Podem subir, podem cair, mas a tendência, e vale lembrar que a tendência é que no longo prazo as suas cotas se valorizem. Isso, claro, né, você comprando aí bons fundos imobiliários que realmente tenham valor. E a segunda forma é você ganhando ali a sua renda mensal, né, com aquele fundo imobiliário. Porque mensalmente ele vai te pagar, né, uma distribuição dos resultados que ele tem ali. Então, se for um fundo imobiliário de tijolo, a gente está falando ali de você recebendo um aluguel daquele imóvel que ele tem dentro da carteira. Porque lembre-se, né? Fundo imobiliário de tijolo, ele tem imóveis dentro da carteira. E se for um fundo imobiliário de papel, a gente estaria falando aí, né, da distribuição daqueles juros que o fundo imobiliário recebe. Porque o fundo imobiliário de papel, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro. Então imagina aí que tem uma construtora, né, que vai precisar fazer uma obra gigante, então ela pega dinheiro emprestado, né, então o fundo imobiliário, ele consegue emprestar dinheiro para essa construtora, em troca ali, né, de receber uns juros, claro, né, nada de graça. Então com esses juros, né, ele pega esse resultado e distribui para o cotista. E se nós formos pegar aqui o resultado, né, desses fundos imobiliários que eu te mostrei, o maior resultado deles nos últimos 12 meses foi do CPTS 11, que teve aí um rendimento de 23,7%. E esse rendimento eu me refiro tanto à valorização da cota que ele teve, como na distribuição ali dos rendimentos mensais. Então é o rendimento total, né, do fundo imobiliário. E se a gente for pegar uma média desses 4 fundos imobiliários, a gente já está falando aí um resultado médio de 15,8%
quase 16. Agora veja só, vamos comparar, né, por exemplo, com a poupança, né? Muitas pessoas aí que ainda deixam o seu dinheiro na poupança, pensando que estão investindo por longo prazo. Vamos ver qual que seria a diferença de resultado se a pessoa tivesse investido aí ao longo de toda a sua vida na poupança ou se ela investir em fundos imobiliários. Então, para a gente comparar esse resultado, a poupança no último ano de 2023, ela rendeu 8,03%. Então, para fazer essa simulação, né, eu vou usar aqui a calculadora de juros compostos do Investidor 10. Então, vou usar aqui a pessoa aí que juntasse, né, R$ 200 por mês nessa taxa que a gente viu da poupança, que é de 8,03 durante 30 anos, né? Então, a gente pensando aqui em longo prazo, em aposentadoria, então essa pessoa investindo R$ 200 por mês. Então, essa pessoa, no final das contas, ela teria ali investido, né, R$ 72.000, mas ela teria tido, somente de juros, 213 mil. Então, no final das contas, juntando os juros que ela recebeu, mais o valor que ela investiu, ela teria R$ 285.000. Então, é um bom valor, né, mas pode melhorar. Vamos ver, se a pessoa tivesse investido esse mesmo valor durante esse mesmo período em fundos imobiliários, né, usando aqui esse rendimento que a gente conseguiu ver que a gente teve nesse último ano, essa pessoa ela teria investido ali os mesmos, né, R$ 72.200, mas olha só o quanto ela teria recebido de juros ao longo desse tempo, R$ 1.054.000. E aí, no final das contas, ela teria aí R$ 1.126.000. Olha a diferença que a gente teria, né, entre investir na poupança e investir aqui nos fundos imobiliários. E detalhe, né, olha a diferença aqui. O que a pessoa realmente colocou ali investindo são 72 mil, mas quanto ela teve de juros, né, o quanto ela teve do dinheiro dela trabalhando para ela foi de R$ 1 milhão. E claro, pessoal, vale a pena falar aqui que essa simulação que eu fiz, né, que eu peguei esses 15%, não significa que os fundos imobiliários que eles vão ter esse resultado ali ao longo dos 30 anos, né, que eles vão ter esse mesmo resultado. Mas isso aqui é uma simulação que a gente consegue fazer para ter uma noção ali da diferença, se a pessoa deixar o dinheiro dela parado lá na poupança ou se ela resolver investir. E é claro que quando ela for investir, ela não vai comprar somente fundos imobiliários. Ela vai comprar ali um pouco de renda fixa, ela pode investir também um pouco em ações, ela vai diversificar a carteira dela. Mas aqui a gente consegue, né, ter uma noção dessa diferença, né, entre a pessoa deixar ali na poupança e deixar nos fundos imobiliários. A gente viu que a diferença é gigantesca. E assim, quando a pessoa começa a investir, né, no começo ali ela vai receber alguns centavos, né, que depois viram alguns reais, depois viram algumas centenas de reais, mas no começo ela vai começar com pouco, né? É normal isso. Se você está começando com pouco, não desanima, porque com o passar do tempo, né, você reinvestindo os dividendos que você recebe, e isso é muito importante você reinvestir, esse processo vai ficando cada vez mais rápido, né? E principalmente quando você atinge ali um determinado número de cotas, que somente com o quanto você recebe de dividendos, você já consegue comprar uma nova cota. O pessoal costuma chamar esse aí de um número mágico, né? Que é um número de cotas que é o suficiente para te pagar uma renda para você já comprar uma cota a mais. A gente consegue inclusive ver, né, para esses fundos imobiliários aqui, qual seria o número mágico de cada um deles. Então eu vou te mostrar aqui, né, como que você faz esse cálculo para você ver no fundo imobiliário que você investe, qual seria, né, esse número mágico. Então no caso aqui do CPTS 11, né, eu vou usar ele como exemplo primeiro, como que a gente faria, né, para chegar nesse número mágico. É muito simples. A gente vai pegar e vai dividir o valor da cota, né, atual desse fundo pelo quanto ele paga ou costuma pagar ali de rendimento, né, de dividendo. Então, nesse caso aqui do CPTS 11, então tá 1,57 a cota e eu vou dividir pelos 8 centavos, que é o quanto ele pagou aqui no último mês. Então, a gente chegaria aqui em 107 e um quebradinho aqui. Nesse caso, a gente vai arredondar para cima, porque a gente sempre vai comprar uma cota inteira. Então, no final das contas, aqui, no caso do CPTS 11, a gente precisaria de 108 cotas. E quanto que isso significaria, né? Que eu tenho que investir? Quanto que eu vou comprar em cotas aqui para ter essas 108 cotas? Então, nesse caso, a gente multiplicaria, né, as 108 pelo valor de cada cota e a gente teria R$ 925, né? Então vamos ver aqui para cada um deles, né, quanto que seria. No caso do KNSC, a gente teria que ter 101 cotas. Isso aqui seria equivalente a R$ 918. Para o MXRF11, eu teria que ter 103 cotas. Isso aqui seria
equivalente a R$ 1.051. Para o GGRC11, eu teria que ter 125 cotas, e aqui eu estaria falando de R$ 1.406. Então, esse aqui é o chamado número mágico, que a partir desse momento aqui, cada um desses fundos imobiliários, eles já gerariam para você o valor suficiente para você comprar mais uma cota dele. E é claro que isso daí vira uma bola de neve, né? Porque com o passar do tempo você vai continuar investindo e cada mês que passa, né, você teria mais dinheiro caindo na sua conta para você comprar mais cotas e assim por diante. E aí pensa comigo, inclusive vai chegar um momento em que você vai poder estar recebendo um salário somente aí dos rendimentos dos fundos imobiliários. Eu não estou falando aqui que vai ser rápido, que vai ser de um mês para o outro, não estou falando disso. Estou falando aqui que é uma questão de pensamento de longo prazo, que você pode aqui começar com pouco, com menos de R$ 40 e ir construindo essa renda passiva ao longo do tempo. Eu mesmo, quando eu comecei a investir, né, lá na época de faculdade, quando eu ganhei ali a primeira bolsa de iniciação científica, eu comecei mesmo a investir ali na época com R$ 30, com R$ 50, que era o que eu conseguia investir ali naquele mês. Mas tão importante, né, quanto o valor que você investe é você criar essa disciplina de mês a mês você conseguir investir, mesmo que seja pouco. Porque com o passar do tempo você vai conseguir investir mais e vai conseguir aumentar essa renda que você recebe. E aqui, se a gente fosse falar, por exemplo, de uma pessoa que quisesse receber R$ 1.500, né? Quanto que ela teria que ter investido nesses fundos imobiliários aqui para ter esse rendimento mensal? Para você saber aí, né, um norte de para onde seguir. Então a gente consegue fazer essa simulação aqui também. A gente consegue ver que mensalmente, né, uma pessoa que comprar uma cota de cada um desses fundos imobiliários estaria recebendo 36 centavos. Então, se ela tem o objetivo aí de receber R$ 1.500 por mês, ela teria que ter 4.167 cotas de cada um desses fundos imobiliários. E quanto que isso custaria, né? De quanto que a gente estaria falando? A gente estaria falando de R$ 163.000 investidos aqui nos fundos imobiliários. Então essa conta que eu fiz, né, ela vai variar ao longo do tempo, né? Vai variar de acordo com o fundo imobiliário que você tiver investido. É um valor, né, que é um valor alto, mas quando a gente está falando aqui em longo prazo, a gente tem que pensar como se fosse aí para construir uma renda para nossa aposentadoria. Então, esse plano aqui, né, esse objetivo, ele pode ser dividido aí ao longo dos próximos 30 anos, para que você vá mês a mês investindo e construindo aqui essa renda. E claro, poder passar aí de R$ 1.500, né, construir ela de acordo com o que você tem como objetivo. Mas para começar, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Tem que começar de algum lugar, é que eu te mostrei que você consegue começar com menos de R$ 40. Então, se você está começando, não esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, né? E a gente seguir aí nessa jornada dos investimentos. E se você está começando a investir, eu aposto que esse vídeo aqui do lado também vai te ajudar de alguma forma. Então, por hoje é isso. Fico por aqui. Até a próxima e tchau!